É um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Hoje para mim é uma noite extraordinariamente mais que especial. Quem me conhece sabe que no meu currículo profissional entra que eu sou enfermeira com muito orgulho. Então eu falo isso com muito orgulho de verdade, porque a enfermagem me fez quem um dia eu fui, então eu tenho muita gratidão. Só que antes de falar de mim, eu fiz umas postagens que teve uma repercussão muito grande, onde eu coloquei que todo enfermeiro ele tem atitude empreendedora. Aí teve pessoas que discordaram, teve pessoas que concordou, teve pessoas que parabenizou, teve pessoas que eu tive que apagar o comentário, porque até me xingou, enfim. A missão do enfermeiro, eu falo que vai muito além de coordenar, vai muito além da função de disciplinar, vai muito além de normatizar, sistematizar, fiscalizar o exercício da enfermagem. Por que eu falo tudo isso? A enfermagem requer, assim como todas as profissões, na verdade, muita inteligência emocional. Só que isso a gente não aprende na faculdade. Puxando a responsabilidade para mim, eu não aprendi isso no meu lar. Sou grata a meus pais imensamente pela pessoa que um dia eles me tornaram, me ajudaram a ser, só que eu não aprendi isso dentro do meu lar. Eles me deram o melhor que eles tinham para me dar. Então isso geralmente falta muitas das vezes dentro de casa e nem sempre é ensinado nas escolas. Agora, graças a Deus, começou. Nas escolas, em cursinho, que dirá em faculdade. Meu sonho é que tenha curso de desenvolvimento pessoal e profissional envolvendo inteligência emocional, coach e PNL dentro das faculdades. Já pensou os profissionais preparados, extraordinários, que iriam sair das faculdades? Então, o que acontece? A missão do enfermeiro vai muito além de ter um QI elevado, um QE altamente fortificado, amplamente fortalecido. Então vai muito além da inteligência emocional e vai muito além do coeficiente de inteligência. Antigamente as empresas contratavam por quão racional. Ó, tô com uma Robert aqui do meu lado, não sei se vocês estão vendo a Gabriela. Tô com a minha filha aqui juntinho, coladinho, me ajudando. Obrigado, Marcel. Gratidão. Obrigado, Cirlei. Saudades de vocês. Marcel, depois você me chama que eu quero conversar. Então, o que acontece? A profissão de enfermagem, ela vai muito além do QE e do QR. Envolve também, eu falo, que a parte de espiritualidade, que não tem nada a ver com religião. Envolve demais a parte de espiritualidade. Oi, Núbia, boa noite. Gratidão de você estar aqui, amiga. Gratidão. E aproveitar para fazer um pedido para vocês fazerem uma gentileza. Tá vendo aqui o aviãozinho? Vamos aproveitar para chamar mais e mais pessoas, que como esse horário é muita gente fazendo live, o Instagram acaba não entregando para todo mundo. E você que está aqui no Face, migra lá pro @Michele Nunes Mentora, que é meu Instagram, para vocês não perderem nada, porque vai ter participações especiais de enfermeiros que tiverem coragem para entrar na live, e um que ele é docente, trabalha no Hospital Regional aqui em Redenção, e uma que é lá de Promissão, São Paulo. Então é com muita satisfação e muita gratidão que eu falo desse assunto. Que mais? Por que eu coloquei que enfermeiro vai muito além de simplesmente um QE e um QR fortificado? Enfermeiro, ele traz na mala não só o dom de curar, não só o dom de cuidar, na verdade, falei errado, mas ele traz na mala o dom de servir com propósito de vida e com relevância. Por que com propósito de vida e relevância? Relevante é aquele indivíduo que, além dele auxiliar, dele ajudar, ele ainda transforma. E isso o enfermeiro, ele tem a capacidade de fazer. Quem já ficou internado? Quem já procurou uma unidade básica de saúde? Quem trabalha na área da saúde? Quem tem laboratório? Nós sabemos disso, que o profissional da área da saúde, ele tem o potencial de ouvir e escutar,
genuinamente o outro e pelo fato de ouvir e de escutar ele amenizar a dor do outro. Quem já ficou internado e apertou a campainha? Quem vai lá recepcionar o cliente e atender a campainha é o profissional enfermeiro. Disso eu falo um pouquinho mais abaixo. Olá, boa noite, Rê. Seja bem-vinda. Ai, que feliz de ter bastante gente da área da saúde e da enfermagem aqui comigo essa noite. Gratidão de vocês estarem aqui. Aproveita para chamar mais gente. E você que está no Face, aproveita para migrar para o Michele AP Nunes, lá no Instagram, @Michele AP Nunes Mentora, que agora eu vou desligar aqui. Desliga aqui para mim, Gabi. Por que eu coloquei que o enfermeiro, ele tem que ter atitude empreendedora? Olá, gente. Boa noite. Seja bem-vindo. O empreendedor, ele tem que ter um comportamento visionário, ele tem que ser visionário, ele tem que ser criativo, ele tem que ser inovador, tem que assumir riscos, responsabilidades dentro de uma empresa. E uma instituição da área da saúde nada mais é do que uma empresa. O empresário, ele tem que ser proativo, ele tem que arriscar, ele tem que focar na solução de problemas, ele tem que se preocupar e se envolver e se empenhar em desenvolvimento pessoal e profissional, primeiro no autoconhecimento próprio. Primeiro conhecimento, autoconhecimento próprio. Se preocupar e potencializar o desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas que trabalham com ele. O extraordinário líder, o empreendedor, que é empreendedor líder, ele tem que potencializar, inclusive, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional dos colaboradores que com ele trabalham. Então, o empreendedor, o líder, não é único e exclusivamente aquele que tem um CNPJ ou que tem uma empresa. Toda e qualquer pessoa envolvida também é um empreendedor, tem atitude de empreendedor. O empreendedor, ele tem que ter ousadia, ele tem que inovar, tem que ter criatividade, inovação, liderança, resiliência, tem que buscar o desenvolvimento pessoal dele, tem que buscar o desenvolvimento da equipe, tem que fazer gestão emocional, tem que fazer gestão de pessoas, tem que fazer gestão emocional própria e também do outro, reconhecer seus pontos fortes e fracos, reconhecer suas emoções e sentimentos e assim também do outro. Gente, só para me saber se o que eu tô falando tá fazendo sentido, põe uns coraçãozinhos aí, faz uns comentários, só para eu entender que tá fazendo sentido aquilo que eu tô falando. Oi, Lica, boa noite, sejam bem-vindos. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Sobe uns coraçãozinhos para mim saber. Então, o que acontece? Se o empreendedor, ele tem que ter todas essas atitudes, pode tá me corrigindo aí. Para pensar e para analisar junto comigo se essas atitudes não envolvem a profissão da enfermagem, se não envolve a profissão do enfermeiro. Aquele que quando a gente está internado, ele vai lá recepcionar a gente e atender a campainha. Aquele que quando a gente nasce, ao nascer, quem nos recepciona é o profissional enfermeiro. Ah, não, Michele, você está errada, é o médico, é o pediatra intensivista. Mas quem presta os seus primeiros cuidados, você pode ter certeza que é um profissional enfermeiro. Quando os nossos filhos nascem, quem recepciona em questão de primeiros cuidados, aspiração e tudo mais, é o profissional enfermeiro. Quem aplica a sua primeira vacina? Quem faz acompanhamento do seu calendário vacinal para saber se está em dia ou se não, é o profissional enfermeiro. Profissional enfermeiro, alguns amam escala, outros amam assistência e cuidado, ferida, cálculo de medicação, bisturi elétrico. Outros já partem para a parte de gestão. São diretores, são coordenadores, são supervisores, mas todos são essenciais, fundamentais para uma assistência de enfermagem bem e assertivamente realizada. Então, o profissional, o enfermeiro, ele tem que carregar na mala dele a ousadia, a criatividade. Pensa num ser que é criativo. É o ser enfermeiro. O ser enfermeiro, ele pega um abocate, sabe aquilo que a gente pulsiona a veia? Sabe? Que a gente pulsiona a veia, que pega, que vocês falam geralmente que pega a veia, que pulsiona a veia.
fura um catéter, que é aquele catéter venoso central, que está recebendo medicação, que se a pessoa ficar sem, cai a pressão, o paciente está recebendo uma droga vasoativa. E esse catéter fura. O enfermeiro é aquele ser criativo que ele pega o abocate, ele corta, enfia lá, enquanto o outro está chamando o médico, juntando material para socorrer o paciente, para salvar a vida do paciente. O ser enfermeiro é aquele ser criativo que ele pega uma pinça e com aquela pinça ele consegue ver 1000 coisas, 360 graus, o que dá para fazer com aquela pinça? Então o enfermeiro, ele se preocupa com o aprimoramento dele e dos demais, ele impulsiona tanto a instituição que ele trabalha quanto as pessoas à volta dele. Só que nós somos seres que acertamos e erramos. Que mais? São os enfermeiros que gerenciam os processos, as pessoas, os materiais, os equipamentos, presta assistência ao paciente, à família, ouve e escuta nas longas madrugadas extenuantes para amenizar a dor. Por que eu tô falando tudo isso? Faz sentido eu compartilhar com vocês a minha história e minha trajetória? Por que eu amo tanto a enfermagem? Meu nome é Michele Nunes, sou filha do Nunes e da Margarete, meu pai pedreiro e minha mãe Dolar, mãe do Caio e da Gabriela, que eu amo de paixão, esposa do Marcos, um empreendedor, sonhador, competente, visionário, que foi quem me arrastou, ele e Deus que me arrastaram aqui para redenção. Vim contrariado e hoje eu tô amando esse lugar e as pessoas daqui. Já falo que eu sou nascida em Bauru, São Paulo e redencense de coração. Já virei, já. Cheguei aqui dia 24 de dezembro. De formação, eu sou enfermeira e com muito orgulho eu falo que eu trabalhei 14 anos na área da saúde como enfermeira. Passei por parte de assistencial, em tudo quanto é área que vocês imaginar. Clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, mas a minha paixão é a parte intensivista. UTI adulto e UTI pediátrica. Meu olho até brilha quando eu falo que eu um dia estive como enfermeira intensivista. E durante 14 anos eu trabalhei em um hospital, né, que foi a maior parte do tempo. Cheguei a trabalhar no hospital estadual 14 anos, um ano no hospital de base, em Bauru, e também em PSF. Então eu falo da enfermagem com muita paixão, com muito orgulho. Só que na enfermagem, com tudo que eu vivi, com tudo que eu aprendi, que eu falo que a enfermagem me transformou na pessoa que um dia eu fui. Muito do que eu sou hoje eu devo à profissão que eu trabalhei como enfermeira e às pessoas com as quais eu convivi, com as quais eu vivi. Então eu tenho muita gratidão porque eu aprendi demais nessa profissão extraordinária, com as histórias, com as famílias, com os pacientes, como a gente aprende a cada plantão. Eu sempre falo que lá nas unidades, nas instituições onde eu trabalhei, tá? Puxar para mim a responsabilidade. Eu ia para servir, mas mais eu aprendi do que eu servi e ainda eu ganhava para isso. Então eu sou muito grata a Deus. Só que no período de trabalhar como enfermeira, a gente tem que ter na nossa bagagem a questão da liderança. E eu tinha muito problema de relacionamento. Foi a segunda vez que eu fui buscar autoconhecimento, que eu fui atrás da inteligência emocional, que eu investi em mim, em questão de inteligência emocional, para eu poder olhar para dentro de mim e identificar e entender o que me acontecia acerca de relacionamento, por que eu tinha tanto desafio acerca de relacionamento. Não com o paciente, não com família, mas com as pessoas que eu amava trabalhar, com os colegas meus, com os amigos meus de profissão. Então foi a segunda vez que eu fui buscar desenvolvimento pessoal. E fui atrás, caí de cabeça na inteligência emocional. O que eu descobri naquela época? Eu estava insatisfeita com os meus resultados, principalmente profissional. Não em questão de dinheiro, eu ganhava super bem. Só que eu não tinha qualidade de tempo, eu não tinha uma qualidade legal de vida, eu estava muito obesa, estressada, ansiosa, cansada, não dormia. Eu pegava no plantão, sexta-feira à noite eu trabalhava à noite, a maior parte do tempo eu trabalhei à noite. É uma opção, uma decisão daquela ocasião, naquela época. Eu trabalhava à noite, eu entrava sexta-feira,
Geralmente de final de semana eu trabalhava, porque teve um período que eu trabalhei de folguista, outras eu trabalhei no período... A maior parte do tempo eu trabalhei à noite nesses 14 anos. Enquanto eu não tinha o Caio e a Gabriela, eu varava as noites, eu ficava os dias sem dormir e estava tudo certo. Depois que a gente passa pelo processo de ser mãe e ter filho, a gente fica mais reflexiva. E eu comecei a me questionar em questão de tempo e qualidade de vida, porque eu não tinha qualidade de tempo depois que eu tive ele com eles. Então, eu comecei a ficar insatisfeita em questão de qualidade de vida, em questão de tempo, por trabalhar demais. E antes de eu ter as crianças, eu não tinha um emprego, eu tinha 2. Então, teve um período que eu trabalhava em 2 noturnos. E aí, eu tinha de 2 a 3 folgas no mês. Não era 2, 3 folgas na semana ou uma folga na semana. Era 2, 3 folgas no mês. E trabalhar de dia e trabalhar de noite, pra mim, não é a mesma coisa. Então, eu fui buscar autoconhecimento e desenvolvimento pessoal por conta de tudo isso. Principalmente depois que eu tive meus filhos. E que eu tenho esse homem maravilhoso do meu lado. E eu comecei a ficar insatisfeita com os meus resultados. Caí de cabeça na inteligência emocional. Aí eu descobri algo, que a responsável pelos meus resultados não era as pessoas com as quais eu trabalhava, com quem eu convivia, era euzinha. Eu era responsável pelos meus resultados, pelos comportamentos e inclusive pelo resultado com os relacionamentos com as pessoas. Então foi a primeira vez que eu fui buscar autoconhecimento, que eu busquei processo de coach, que me trouxe consciência e clareza dos pontos que eu precisava fortalecer, quais eram meus pontos fortes, quais eram os meus pontos fracos, quais eram as minhas emoções que me fortaleciam, que me emperrava, quais as crenças que me limitavam e me gerava, ao invés de eu conseguir contornar as situações dentro do hospital ou nos meus relacionamentos, ao invés de eu contornar, muitas das vezes eu ia para a guerra. Eu ia simplesmente para o embate na hora do desafio. E a inteligência emocional, os processos de coach me trouxe essa clareza e que eu mais me apaixonei. Em pouco tempo, isso repercutiu demais nos meus resultados, que tanto me incomodava. Tanto repercutiu demais nos meus resultados que melhorou meu casamento, melhorou meus relacionamentos com os meus filhos, melhorou o meu autoconhecimento comigo mesmo, meu controle emocional, passei a dormir. E aí eu parei para refletir, falei, gente, tudo isso que está acontecendo comigo é muito egoísmo eu guardar tudo para mim. Aí sentamos, eu e meu esposo fizemos um projeto, eu comecei a fazer palestra, porque na enfermagem eu sempre amei a parte de... Ai, não é palestra que fala dentro de empresa, me fugiu o nome. Ai, me fugiu o nome. Eu sempre amei, então eu estava sempre envolvida em estar fazendo protocolo, em estar passando protocolo. Eu recebia informação mesmo dentro da enfermagem e eu não conseguia ficar só comigo. O que o desenvolvimento pessoal me trouxe? Que eu precisava me desenvolver como líder. Que eu era uma boa enfermeira, mas eu podia ser uma ótima enfermeira. Que eu era uma boa líder, mas que eu podia me tornar uma ótima líder. Primeiro, em me autoliderar. Segundo, em liderar meus filhos e minha casa, que é o que eu tenho de mais especial e o presente maior que Deus me deu. E terceiro, a questão de liderança mesmo, de reconhecer emoções de outras pessoas, de como tá liderando. E para mim foi um virar de chave o autoconhecimento. O que é esse tal desse negócio de autoconhecimento e inteligência emocional? Simplificando, é como se você pegasse várias chaves, você se empoderasse de várias chaves e você passasse a usar e virar essas chaves. E esse virar de chaves é como se ele abrisse várias portas. E conforme você vai abrindo várias portas, você vai deslumbrando um novo mundo, que você coloca-se em movimento e ação e transforma não só a vida, seus resultados, mas os relacionamentos à sua volta. E assim aconteceu comigo. Eu virei e falei, gente, é muito egoísmo eu ficar com isso só pra mim? Não, eu tenho que compartilhar. Eu tenho que começar a transbordar isso na vida de outras pessoas. E assim eu comecei a fazer lá em Bauru. Eu comecei a ministrar palestras voltadas para relacionamento, mais casamento. Um dos virar de chaves meu que me trouxe a consciência de que eu não era uma boa líder foi aquele livro As 5 Linguagens do Amor, que ele traz 5 tipos
de linguagens, porque eu, no meu pensamento, eu tinha que tratar as pessoas melhor do que eu gosto de ser tratada. Eu tinha que tratar as pessoas todas iguais e todas bem, e não é assim. Porque uns gostam de abraço, outros não. Uns gostam de ser ouvido, outros não. Um gosta de tempo de qualidade, outros gostam de presente, outros não. Cada um tem um perfil comportamental. E, inclusive, o processo de coach me trouxe isso, que cada um tem um perfil comportamental. Eu tenho um perfil, o Alexandre do Sebrae tem outro perfil, a Jocelaine tem outro perfil, a Elaine, o Marcel, cada um tem um perfil comportamental. Então não adianta eu tratar aquele que é visual, que ele necessita para eu ser assertiva com ele, ele me entender, eu fazer coisas visuais, eu tratar ele como aquele que gosta do verbal, que para ele compreender as coisas, ele precisa que expresse adequadamente e fale. Então, as 5 linguagens do amor me trouxe muita clareza e o processo de coach nesse sentido. Clareza de onde eu estava, quais eram meus pontos fortes e fracos, o que eu tinha que me potencializar para eu ser uma líder melhor. Isso impulsionou, assim, anos-luz e muito rápido os meus resultados. Inclusive, foi tudo isso que me trouxe aqui para a Redenção. E eu falo isso com muito amor, com muito orgulho. E sou muito grata a Deus, inclusive, por isso. Porque foi o que potencializou meus resultados. E o que continua potencializando os meus resultados? Eu investi pesado tempo em mim. Porque eu sempre brinco nas palestras. Nós somos a água que conduz o barco. Se formos águas turbulentas, o mundo à nossa volta vai ser turbulento. Gente, tá fazendo sentido? Fala alguém comigo. O Alexandre falou parabéns. Gratidão, Alexandre. A Laine acenou. Por que eu tô falando tudo isso? Porque eu tenho muito orgulho de falar que um dia eu estive como enfermeiro. E no dia 12 foi dia do enfermeiro. Aí eu tava escrevendo um texto e falei, deixa eu pegar uma foto. Abri o Facebook do Corém São Paulo. Abri lá do Corém São Paulo, peguei uma foto super linda. Quando eu leio o texto embaixo, o texto parecia que eu tinha copiado o texto. E esse texto é de um enfermeiro. O que eu achei maravilhoso esse texto, que inclusive eu quero trazer aqui para vocês, até meus convidados irem chegando. Porque vocês sabem que enfermeiro é plantonista, e plantonista é aquele esquema assim, tem que esperar um enfermeiro chegar para o outro sair. Porque na missão nossa a gente não abandona o barco nem o paciente antes do outro amigo chegar para o outro enfermeiro poder ir embora. Então, com certeza, eu tenho certeza absoluta que eles vão atrasar. Então, por enquanto, eu sigo aqui com o texto, que é, deixa eu ver o nome dele. Ah, meu Deus. Cláudio Silveira, que ele é presidente em exercício do Corém São Paulo. Ele fez uma analogia com o filme, com o livro. Como chama o livro da Rosa, gente? Pequeno Príncipe. Que lá no Pequeno Príncipe fala que o essencial ele é invisível aos olhos. E a profissão de enfermeira é extraordinária. A gente passa por muitos desafios, mas passa por muita glória, muitas bênçãos. De você ter pacientes que você olha e fala, eu vou me despedir dele. Chega no outro dia, tá dando tchauzinho, tá tudo bem. Principalmente criança, UTI pediátrica, que eu trabalhei muitos anos, a gente viveu muito isso. Então, é muito surpreendente, é muito gratificante, é maravilhoso, mas tem os desafios. E o que ele traz em questão dos desafios? Que o enfermeiro, ele como enfermeiro e cidadão, ele pode afirmar que durante muito tempo os enfermeiros nós somos essenciais para o sistema de saúde, porém durante muito tempo os enfermeiros ficaram invisíveis. E que tem até uma duquesa e tem até uma atriz, acho que é norte-americana, se salvo engano, que levantou uma bandeira que chamou a atenção da Organização Mundial da Saúde em relação a isso, que os profissionais da área da saúde, em especial os enfermeiros, são essenciais para o sistema de saúde, e levantou a bandeira e colocou o ano de 2020 como o ano da enfermagem. E a gente está vendo isso muito vivo hoje, né? No texto dele, ele também colocou aquilo que eu falei antes, que nós somos recepcionados pelo enfermeiro, que o enfermeiro que atende a campainha, ele também colocou alguma coisa nesse sentido.
E o que me chamou a atenção, que é muito legal, eles fizeram uma campanha da Nursing Now com o objetivo de mostrar ao mundo a importância que a profissão tem na garantia ao acesso à saúde e para estar empoderando esta categoria. O que acontece? Vou puxar de novo para mim. Por que eu fui buscar autoconhecimento, além da questão do problema, do desafio que eu tinha em questão de insatisfação com os resultados que eu tinha nos meus relacionamentos dentro do hospital? Muitos dos profissionais com os quais eu trabalhei, pessoas extraordinárias, maravilhosas, competentes, faziam não dupla, tripla, mas sei lá, tinha 2, 3, 4 empregos, ansiosos, estressados, cansados, extenuados, esgotados. É a realidade de todo mundo? Não, essa foi a minha realidade com algumas das pessoas que eu trabalhei. E além disso, por que nasceu essa minha missão? Além de ter profissionais com todos esses problemas emocionais, pessoas extraordinárias que têm a missão da vida, de estar auxiliando e transformando outras vidas, cuidando. Muitas das vezes acabam não cuidando de si. Vou puxar de novo para mim. Eu acabava não cuidando de mim, não era muitas das vezes nem porque era opção minha. Necessidade e por não ter clareza, consciência, que foi o que o processo de coach e a inteligência emocional me trouxe demais na minha vida. E fora isso, qual que foi o outro detalhe? Eu comecei a observar a minha volta e me sentir impotente, porque eu comecei a perder pessoas que trabalhavam comigo, pessoas que eu conhecia, pessoas com as quais eu convivia, pessoas de perto, pessoas mais distantes, pessoas de longe que se suicidaram. Filhos de profissionais da área da saúde, filhos de médico, enfermeiro, amigo meu, enfermeira, amiga minha, técnica de enfermagem que comigo trabalhou. Pessoas de perto, pessoas de não tão perto, pessoas de longe. Falei, gente, Deus, eu preciso começar a fazer alguma coisa. Se isso tudo transformou tanto a minha vida, eu preciso começar a transbordar para estar auxiliando. Ah, mas o autoconhecimento é para todo mundo? É para todo mundo. Todo mundo tem resultado? Não, porque é para quem quer, não é para quem precisa. Todas as pessoas precisam. Todas as pessoas precisam. Todas as pessoas necessitam. Todas as pessoas necessitam. Só que é para quem quer. Para quem quer pegar a chave. Para quem quer virar a chave. Para quem quer abrir a porta. Para quem quer movimento. Para quem quer ação. Para quem quer transformação. Não dá para abrir a cabeça de ninguém e enfiar dentro. Eu tô me fazendo entender, fiquei até emocionada. Então, o que me startou e que me gerou movimento, que eu tinha que fazer alguma coisa de diferente por mim, pelas pessoas à minha volta, foi o número de pessoas que passam de uma mão que se suicidaram. E se a gente parar para refletir, tem pessoas assim próximos de nós, não é só o pessoal da área da saúde. Tem pessoas assim não tão próximas e tem pessoas longe. Antigamente a gente ouvia falar de depressão muito longe. Alguém lá da outra cidade, alguém que você conhecia lá da outra cidade, agora não, tá dentro da casa da gente, no vizinho do apartamento, no vizinho da rua da frente, do laboratório, você tá entendendo? E não é classe social. Então, da minha dor nasceu minha grande missão. Gente, será que algum dos meninos já tá aí? Se tiver, manda a solicitação, vocês vão ter que entrar e sair para poder entrar. E o que o Cláudio colocou mais, que eu achei super lindo no parabenizar, no homenagear que ele colocou para a enfermagem. Apenas não éramos estar diante de uma pandemia que mostraria de uma forma bastante cruel que o essencial já não era mais invisível aos olhos. Então precisou a pandemia acontecer para trazer clareza e enxergar tudo isso e gerar todo esse movimento. Com o início da pandemia do Covid-19, eu vou ler lá, tá, gente? Viralizaram fotos de profissionais da área da enfermagem que trabalharam até a exaustão, só que isso não acontece só na época agora do Covid-19, com os rostos marcados pelos equipamentos de proteção individual,
As histórias daqueles que arriscam a sua vida para salvar o próximo já não são mais nem do Batman, da Mulher Maravilha, já não são mais de super-heróis. Nossos super-heróis passaram a ser admirados, o mundo foi para as janelas para aplaudir a categoria. Vocês chegaram a ver esse movimento nacional, inclusive? Não se estendeu só fora do país, aqui também. No Brasil não foi diferente. A pandemia chegou e trouxe um reconhecimento sem precedente e lamentável, os obstáculos jamais enfrentados anteriormente pela categoria. Falta de EPI, faltou máscara, faltou luva. Quem está acompanhando aí está vendo. Teve sobrecarga de trabalho, as pessoas tiveram que se reinventar. Quem não olhava para a gestão emocional, quem não olhava para si em questão emocional, quem não olhava para si para autoconhecimento, passou a olhar. Por quê? Porque teve que se estabelecer formas, os relacionamentos, inclusive com os pacientes. Tivemos que reaprender a promover a humanização da assistência diante do isolamento. E o detalhe, se confrontar com as famílias que vinham trazer os seus familiares que já não sabiam, já não sabem se eles vão voltar e ver se eles vão voltar a ver seus entes queridos para além da tela do seu celular. Na realidade, a pandemia trouxe isso tudo à tona, que a enfermagem já vive, os desafios que a enfermagem já vive. É lógico que tem a parte gloriosa, que o enfermeiro se reinventa, que o enfermeiro é criativo, cria coisas, você não tá entendendo. Faltou máscara, você viu o que esse povo fez? Fez máscara antes da gente começar a confeccionar. A máscara de tecido, o pessoal da área da saúde já estava fazendo isso. Depois eu vou postar uma foto de uma amiga minha da Rita Altino. Inclusive com gorro e máscara com temas de Mulher Maravilha, de Hulk, de Super-Homem. Gente, cadê esses dois meninos para entrar? A Ana Graziele Porto. Cadê, gente? O Diogo. O Diogo é daqui de Redenção. O Diogo, ele trabalha no hospital regional, eu não vou lembrar quanto tempo, e eu tava com a minha colinha aqui, você tá entendendo? Para falar dele, e a Gabriela roubou minha cola e eu não vou lembrar. Eu sei que ele trabalha no hospital regional já faz um certo tempo, é pai, ele é esposo e também é docente. Então, se você estiver aí, Diogo, me chama, tem que entrar e sair para aparecer para mim a visualização do convite para você conseguir entrar. Ou se a Ana Graziele Porto, nós chegamos a trabalhar juntas em Bauru, ela não é de Bauru, ela é de Promissão, e ela foi para Bauru, nós trabalhamos juntas em UTI, eu vim embora, ela ficou em Bauru, mas hoje ela tá morando de novo em Promissão, trabalhando em Lins. Gente, o que vocês querem saber? Façam perguntas. No texto do Cláudio, que o Cláudio também colocou, que o enfermeiro muitas das vezes para sair de casa, ele reza, ele ora, eu não lembro como ele colocou, pedindo a Deus para que Deus guarde os dele, guarde ele até a sua missão, no seu trabalho, que lá dê tudo certo. Agora eu já tô colocando fala minha, tá? Que lá dê tudo certo, então que guarde os seus em casa, que guarde até o trajeto, que ele consiga cumprir a missão com maestria e que tudo dê certo, que Deus abençoe e também dele não levar nenhuma doença para dentro de casa. Eu não sei quantos de vocês aí da live é pai e é mãe, que tem filhos. Eu, depois que eu tive filho, eu fiquei muito reflexiva nesse sentido. Na época do H1N1, eu estava dentro do hospital, trabalhava em UTI. E era essa a minha petição: Senhor, abençoa, eu consegui fazer o meu melhor, guarda os meus que eu estou deixando em casa, que eles não tenham essa doença, guarde o meu lar, guarde a minha casa, que eu consiga cumprir a minha missão de servir dentro do hospital, não só o paciente como a família, quanto os profissionais, os colaboradores que trabalham comigo, que a gente impulsione todas essas pessoas e que eu também, a hora que eu voltar, eu não traga essa doença para casa. Então é um bem bolado,
é um mix de emoção que você tem que lidar, tanto sua, quanto do paciente, quanto da família, dos colegas, dos colaboradores com os quais você trabalha, mas a questão de estar impulsionando a instituição. Eu tiro o meu chapéu, minha eterna gratidão, inclusive, a todos os enfermeiros que hoje estão dentro do hospital trabalhando, para nós, nessa fase da pandemia, estarmos dentro de casa. E o que aconteceu aqui? Parabéns. A Thalita entrou, boa noite. O Tarcísio tá aqui também. Tarcísio, a Cirlei, minha cunhada. Gratidão de vocês estarem aqui comigo. De história, nossa, de história da enfermagem tem tanta coisa boa, tanta coisa extraordinária, tanta coisa de desafio. É maravilhoso tanto que a gente cresce. Eu falo que eu ia para lá para servir e para trabalhar, mas na realidade, para mim, foi um período de aprendizagem muito grande. Porque a gente é testado todos os dias em questão de resiliência, de coragem, de determinação. Para mim, tá? Faz sentido a questão da fé, a questão da espiritualidade, porque tem coisa que aos nossos olhos é invisível, é impossível. E chega no final do plantão, deu tudo certo, chega no outro dia, tá estável e tá bem. Então, tem coisas que é invisível no sentido de impossível aos nossos olhos, de réis mortais. Então, tem muitas histórias. Tem a história, não vou citar o nome dela, porque eu não perguntei pra mãe se pode falar ou não. Na palestra eu falo, mas aqui eu não vou falar, não. De uma menina que eu cheguei no plantão, eu não conheci. Era uma amiguinha da minha filha. E nós não sabíamos, ela teve câncer. E aos olhos nossos de réis mortais, era impossível aquela menina sair viva daquela UTI. No entanto, que ela tinha vindo porque ia fazer uma biópsia dali 2, 3 dias e tinha estabilizado e estava lá internada. E eu só conheci por conta do pai e da mãe. Eu peguei meu plantão, fiz a minha escala de atividade diária, distribuí o que tinha que distribuir. Cada colaborador, cada técnico genuinamente foi cuidar das suas atribuições, dos seus pacientes. Fui no banheiro, a hora que eu voltei, eu vi o pai e a mãe, achei estranho. Fiquei sem entender porque eu não tinha conhecido a menina. Ela estava muito inchada, muito demasiada. E aí que me caiu a ficha, que ela tinha, dali 2, 3 dias ela ia fazer uma biópsia, e do quadro dela e do que ela tinha, foi aí que me caiu a ficha. E essa menina me marcou muito a história dela, porque nós passávamos o plantão, de verdade, com a esperança abalada, por questão de sermos seres humanos, e assim, o quadro era extremamente grave. E resumindo, essa menina, ela deu um piti que ela não ia para fazer a biópsia de jeito nenhum. Pediu para chamar médico, pediu para chamar enfermeiro, pediu para chamar serviço social, o pai e a mãe, que ela queria entrar naquela máquina para fazer o exame, que ela não tinha nada. Uma menina que estava com metástase, eu não lembro em quantas áreas do corpo, e que a gente acreditava, pelos olhos reais mortais, que ela não ia sair viva de lá. Resumindo, nós levamos ela para fazer a tomografia, e de fato ela não tinha nada, não fez biópsia, foi para casa dela. Isso já faz mais de 10 anos, essa menina tá bem, correndo para lá e para cá, e tantas outras histórias extraordinárias que a gente aprende, que a gente cresce. Também profissionais, um trabalhando com o outro, o quanto se doa, ensina um para o outro, é algo assim extraordinário. Gente, será que a Ana Graziele tá por aí? Ou o Diogo? Se tiverem, entre e sai para me aparecer a solicitação para vocês entrarem. Os dois iam sair de plantão, minha gente. E eu sei... o Diogo tá aqui. E eu sei bem como é a vida de enfermeira. É uma glória. Eu apresentar ele, quem que é ele, onde ele está, o que ele... Vou deixar ele fazer isso. Ele é daqui de Redenção, no Pará, enfermeiro. Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Estou há 30 minutos quase tentando conectar e não estou conseguindo. Eu sou assim meio ruim de internet, meus alunos que me ajudam, né? Eles estavam tentando me ajudar ali.
Mas consegui entrar. Você está fazendo uma aula online? Sim, É sim, aula estamos online ou está sendo mantendo. presencial? Não, é online. Ah, entendi. Através do É aplicativo online. Zoom, a gente está conseguindo. Aham. Que legal. Conta pro pessoal que não é daqui de Redenção, que quem é daqui de Redenção de repente te conhece. Mas para quem Uhum. não é daqui, porque tem bastante gente que é lá de São Paulo e de Guarulhos e de BH que eu vi aqui. Conta quem é você, o que você faz. Meu nome é Diogo, né? Eu formei em 2011 pela Universidade do Mato Grosso, né? Eu fiz minha especialização ali em Brasília, em nefrologia, né? E meu mestrado aqui em Palmas, pela Universidade Federal do Tocantins, em Jane tá saúde. falando, yoga é demais. Jane tá falando. Esses É a meninos é um esposa. amor. Aí eu trabalho no hospital regional, hemodiálise e São os alunos, transplante, né? e Outro, trabalho não é meu. atualmente na FESA também. Aí trabalho também na São os faculdade, alunos. Os alunos docente, são coordenador super desde maravilhosos. 2013. É, né? Aluno é tudo de Então, bom, você né? trabalha no É eles que nos motivam, e os alunos e os trabalha no pacientes. regional. Então, além de você inspirar e Isso, transformar vidas lá no regional, e ainda você inspira e motiva e transforma a vida de alunos na FESAR. espero. Que extraordinário. Diogo, primeiro, gratidão de você aceitar o desafio de estar aqui comigo. Você conseguiu Está aí. acompanhar alguma coisa que eu falei ou não? Sim, sim, consegui, eu estava acompanhando. Só porque, como eu te falei, eu não tenho muita experiência, eu estava no computador. E aí eu Ah, peguei meu celular, porque pelo computador eu não consegui te chamar. Aí eu peguei o celular e estava tentando aqui já. Só que eu acho que minha internet hoje está meio ruim, não sei. E aí tava. Não sei se demorou a aceitar, não sei o que aconteceu. mas está dando para te ouvir e ver perfeitamente. E você é Que casado e bom, tem filho. que bom. Sim, sim, sou casado, tenho duas filhas, uma de 2 e uma de 3 anos, né? Fez sentido alguma das coisas que eu falei para você que é docente, que tem a missão de inspirar, de transformar a vida, de formar, né? Eu falo que a missão ainda de Hum. quem é docente, enfermeiro docente, é mais genuína ainda. E você que trabalha também dentro de hospital, fez sentido alguma das coisas que eu falei? Sim, com certeza. Tava até que você falando de inteligência emocional, esse período eu tô ministrando aula em saúde mental, até coloquei os alunos para fazerem um curso que a Conquer liberou, né, em relação à inteligência emocional. Muitos deles Perfeito. conseguiram finalizar o curso e gostaram bastante, né? A gente precisa Nossa, lidar com isso, né? E assim, no preciso. meu tempo de graduação, eu vi que eu tive um pouco dessa dificuldade na faculdade ainda, né? Porque assim, eu sempre falo para os alunos que o enfermeiro, ele sempre lidera equipes, né? Então, o enfermeiro, onde ele está, ele tem, né, a equipe técnica para liderar, às vezes tem a equipe de enfermagem, né, com enfermeiros, né? Às vezes diretor de hospital, que aí lidera médicos e enfermeiros. Então, sempre o enfermeiro é líder. Não tem como ele não ser líder. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, porque muitas vezes a gente pode ter dificuldade no início, né? E aí a inteligência emocional ajuda bastante, contribui bastante nesse processo inicial de formação deles. É bem E importante, bem que bom interessante isso. que, graças a Deus, hoje, graças a Deus, na realidade, no currículo, está se tendo um olhar para isso, né? Tá? Sim, Graças sim. a Deus. É meu sonho desde a minha formação. É Porque faz verdade, é sentido, importante. tem que ter na bagagem a questão da liderança, né? Saber olhar para si, para as próprias emoções, a emoção dos seus liderados, como está impulsionando o resultado não só seu, quanto da instituição e dos outros liderados. O que mais que fez sentido para você, Diogo? Assim, a enfermagem ela fez total sentido na minha vida, né? Eu gosto bastante. É incrível assim que Deus me colocou nessa área. Foi assim bem, né? Assim, igual por exemplo, eu entrei no curso em 2008. Entrei quando o regional estava contratando bastante e na época não tinha tantos enfermeiros, né? Então a gente sempre via na televisão passar que precisava de enfermeiros, né? E E estava vindo não enfermeiro de era São daqui, Paulo, de não. Minas. Sim, eu era Você não daqui. Era era daqui, daqui. sou daqui. Eu sou natural de Conceição do Araguaia, daqui próximo, cidade de 100 quilômetros. Ribeirinho, E né? em 2008 começou o regional a contratar. Isso, e daí eu falei, meu pai sempre é daquele tipo que falava que não, você tem que fazer uma faculdade, que você tem que
você tem que trabalhar, né? Não dá para viver às minhas custas. Então, eu sempre ficava preocupado com isso. E aí, a gente começava a ter esses anúncios, né? Então, logo eu coloquei, não, vou fazer enfermagem, que eu termino e, se Deus quiser, eu consigo um emprego. E aí foi dito e certo, né? Antes de eu me formar ainda, já consegui emprego aqui no hospital. Mas eu gosto muito Que da bênção. enfermagem, sou apaixonado. Eu sou daquele tipo que eu entrei na faculdade e não sabia nem o que era cefaleia. Né? Eu sempre falo para os alunos que no início eu estudava com uma técnica de enfermagem muito experiente, né? E ela dava carona para a gente para a faculdade. E aí ela sempre falava, a gente ia estudar os termos técnicos, né? Aí eu falava para ela, eu falava, nossa, Luciane, será que um dia eu vou aprender o que é cefaleia? Aí demorava um pouquinho, o que é cefaleia mesmo? E é tão comum, né? Assim, porque eu não tinha menor afinidade com a área da saúde, não tinha nada próximo, né? Mas eu gosto demais da enfermagem e não quero sair nunca. Quero lutar aí pelas 30 horas, lutar pelo piso E, vo- salarial, e que hoje você está não sendo era tão debatido, né? então, e você não era técnico e passou a ser enfermeiro. Você já foi de cara para enfermeiro como eu. Isso foi. Se eu soubesse que existia esse curso de técnico de enfermagem, eu tinha feito no ensino médio, para mim já ter, né, uma certa, só que na época eu nem sabia, né? Adolescente, né? A cabeça não sei onde anda. É difícil. Ai, Deus. Ô, Diogo, vou aproveitar que tem bastante gente. Eu adoro presente. Eu não sei se você gosta de presente. Gosto muito. Ó, eu vou fazer uma postagem mais tarde no meu feed, porque eu vou abrir mentoria e eu vou postar lá, comentar, eu vou fazer sorteio. Tem que comentar, eu vou colocar as regras, tem que comentar para concorrer à mentoria. Então, eu tô vendo que tem bastante estudante, eu adoro. Adoro sangue novo, porque é É esses muito que dá bom. caixa d'água boa para transbordar. Então, quem tiver interesse do assunto inteligência emocional, coach, PNL e tudo mais, me siga lá no Instagram e fique atento, porque eu vou lançar uma promoção que você tem a possibilidade de ganhar uma mentoria. Que Ô, legal. Diogo, Manda fala pra gente outra que a coisa. gente divulga entre os alunos. Oi? Manda pra gente que a gente divulga entre os outros alunos também. Eu vou mandar sim. Fala um negócio para mim, na sua trajetória, na sua história, de tudo aquilo que eu falei de enfermeira atender campainha, enfermeira aliviar a dor. Você lembra de alguma Uhum. história? Sim, sim, eu me recordo muito bem. A campainha, ela é algo que no hospital, né, é essencial, né? Então, na hora que alguém toca a campainha, a gente já às vezes sai correndo, né? Porque a gente já pensa na parada, né? E é tão interessante que às vezes você chega lá, não, o soro parou de pingar, né? Então a Puxa gente a fica assim, coberta, ufa. ou então puxa a coberta para mim. A gente fica feliz, né? Nossa, que bom, que não é o pior, né? Dá até um alívio, né, por saber que não é parada. Sim, sim, dá até um alívio. Viu? Já que tem bastante gente da Fesara aqui que eu tô vendo, uma mensagem para quem está iniciando essa missão extraordinária, essa jornada extraordinária da enfermagem. A enfermagem, ela é uma luz, né? Ela é uma luz que devemos trilhar, né? Em todas as épocas, não importa qual, né? Inclusive agora em tempos de Covid, né? Que o enfermeiro hoje, né? Muitos estão colocando aí que o enfermeiro hoje ele está colocando a faca na boca, né? E indo para a guerra, né? Graças a Deus não estamos nessa guerra ainda, né? Nem vamos estar, mas os grandes centros estão vivenciando, né? Não sei se você observou aí lá no museu em São Paulo, no Distrito Federal, em Brasília, né, mostrou aí a quantidade de mortos e os enfermeiros fazendo, né, fazendo lá um protesto, né, em homenagem. Se eu não me engano, eram 109 mortes que teve. Né? Então, em Brasília tem até um deputado distrital, enfermeiro. Isso é muito importante para a nossa categoria. A gente está buscando, né, essa parte da política para ajudar, porque acaba contribuindo com a profissão. Não é nada melhor do que um enfermeiro aí para estar lutando por isso, porque sabe, né, tudo isso em relação à saúde, à enfermagem, à necessidade. Né? Porque é uma profissão que cada dia que passa eu percebo que ela, né, tá lutando mais por uma valorização, né? E este ano em especial, né, os 200 anos de Florence, né, eu coloco aí sempre
né? E assim, tem outra coisa também, Michele, assim como está aí em relação a no Brasil inteiro, a questão da votação, né? Eu até anotei aqui, tem o enfermeiro que eu falei lá de Brasília, é o Jorge Viana, né? É até interessante esse deputado distrital, que ele está trazendo essa questão. Deixa eu só fazer um adendo, ô, Diogo. Se Sim, cair, tudo bem para você voltar? tudo tranquilo, estou aqui à Porque como disposição. tá 8 horas, o Instagram tem 1 hora. Então, se cair, Ah, a gente sim. volta de novo com o Diogo. E depois do Diogo tem a Ana Grazielli. Não perca, gente, por nada. Inclusive, quem tá aqui que é do Diogo, aproveita para me seguir. Se cair, vocês aguentam a mão, porque a gente volta. Vai levar um pouquinho de tempo, porque o Instagram, ele mudou o sistema de gravar. Antes a gente já compartilhava direto. Agora tem que esperar uns 5 minutinhos. Então, se cair, a gente volta de novo. Combinado? Aí volta Tranquilo, primeiro, tranquilo. depois Grazielli. Continua. Então, assim, Desculpa. a gente tem aí, é interessante, né, colocar também aí, não está sendo nenhuma frase, né, está sendo um texto aí para os alunos, né, eu sempre estou divulgando com eles, em relação à PL, né, 2.295 de 2000, já está fazendo aniversário de 20 anos, né, então a gente tem 20 anos dessa PL, solicitando as 30 horas de enfermagem, 200 anos de Florence Nightingale, né, a percussora da enfermagem, e assim, Florence, ela foi uma referência, né, então nós estamos aí na semana do Dia das Mães, né, que passou agora no último domingo, né, a enfermagem como líder, né, e o projeto Nurse Know, né, que a gente vê muitas histórias bonitas de enfermeiros, né, de técnicos lutando, né, pela vida das pessoas, né, então é muito bonito. Na história da enfermagem eu gosto muito de lembrar sempre em relação àquela maleta, né, aquela maleta que o enfermeiro usava, né, com a seringa de vidro, né, e ali onde ele passava todo mundo se baixava, né, se curvava para ele, né. Então a enfermagem é isso, né, ela segue com cuidado com a pessoa, né? Não é só uma arte do cuidar, mas é uma arte do cuidar com ciência, né? Sempre buscando. E agora em 2020, né, eles estão com a PL 2564, trazendo em questão do piso salarial, né? Infelizmente, a gente tem alguns locais onde o piso salarial é muito baixo, né? Na região nordeste do país, né? Então, assim, a gente precisa ter um pensamento de enfermagem, né, de forma geral, né? Então, que todos, né, consigam ter uma boa valorização, né? Mas graças a Deus a gente percebe aí que muitos É locais estão importante valorizando você muito bem. trazer todas essas considerações, porque é a realidade, né, no Brasil e em alguns estados e tudo mais. Só que vamos para a parte do que a gente vai estar empoderando quem está aqui. Fazer igual o Nursing Now está propondo, né? Da gente estar empoderando outros enfermeiros ou enfermeiros que estão ingressando na missão da enfermagem. Como docente, você quer deixar alguma mensagem? Ou como, enfim, como enfermeiro, quer deixar alguma mensagem? Como docente, a gente coloca aí a pesquisa, né? A pesquisa a gente nunca pode parar, a gente sempre tem que estar procurando melhorias, né? E implantando o cuidado de uma melhor forma possível, né? Então, a gente evidenciar sempre os diagnósticos de enfermagem, as prescrições de enfermagem, né? Sempre trabalhar muito bem isso, porque eu acredito que o reconhecimento vem dali também, né? Um enfermeiro do futuro, por exemplo. Com certeza. Ai, que gratidão que eu tenho de você estar aqui comigo. Estão É um falando, ó, você é prazer. nosso orgulho, você é nossa inspiração, verdade. Ele é bom demais. O que mais que falaram? Eu não vou falar o nome das pessoas porque eu não sei. Então, E só assim, colocar um Michele, monte de elogio para você. O que mais? é bem interessante, eu sempre falo para os alunos, o coach em enfermagem também é uma, assim, uma profissão, uma área inovadora, né? E assim, tem muitas áreas inovadoras no país. Cada dia que passa, a enfermagem ela tem um leque muito amplo, tem mais de 100 especializações, né? Então, o enfermeiro não é só um enfermeiro assistencial, né? Não. Então, tem muito mais coisas, né? Muitas mais coisas para se conquistar, né? Então, tem Foi muitos até por concursos para a área isso da que eu enfermagem. coloquei, que gerou a maior polêmica, que eu falei que o enfermeiro, ele tem atitude empreendedora. Nossa, me questionaram, faltaram, se eu tivesse perto eu apanhar, mas é a realidade. Porque ele tem que ser visionário, ele tem que ser ousado, ele tem que inspirar, ele tem que motivar, ele tem que fazer gestão de pessoas, gestão de processo, olhar para si, olhar para o outro, impulsionar a instituição. Então, não é só a questão do cuidado, né? Ser atento na questão da pesquisa. Ah, me formei, já estou com o meu canudo.
mas mesmo pós graduação é muito importante a questão da pesquisa. É Faz muito sentido ou não? Até a Georgia colocou aí, né? A pesquisa ela impulsiona o conhecimento. Isso é verdade, muito bem, Georgia. Assim, e a gente tem que trabalhar isso, né, Michele? E através disso a gente começa a conseguir o nosso reconhecimento, né? Para que reconhecimento melhor do que o enfermeiro, por exemplo, de uma clínica cirúrgica, né, que começa a lidar com curativo, começa, né, a trabalhar bem aquela ferida, começa a ter, né, uma evolução boa, né? Então, isso é muito gratificante da enfermagem, né? Então, a gente tem muitos papéis, né? Muitos papéis inovadores e que a gente tem Inovador. que, né, motivar todo dia. E assim, o enfermeiro ele é um motivador mesmo, porque ele é um motivador da equipe, né? Então, tem a equipe de técnico, tem a equipe docente. Eu fico tão feliz, às vezes, quando meus alunos falam assim, na FESA tem uma rampa enorme, né? Aí, dá 9 horas da noite, eu tô morto, acabado, destruído, querendo, né? Em vez de subir a rampa, querendo deitar, rolando, né? Aí passa o aluno e fala assim, nossa, professor, mas tu tá com tanto gás, onde sai tanto gás? Aí aquilo me, né, me enche mais, nossa, que bom que eu tô passando isso. Que bom que eu tô passando isso, Deus. Mal sabia ele que eu quero descer esse trem rolando. Verdade. Então, assim, é muito Gente, gostoso. alguém E quer eles fazer nos pergunta? funcionam, né? As cobranças deles diárias, as pesquisas, né? Isso é muito motivador, né, na nossa área. Diogo, para mim está sendo um privilégio estar aqui. Eu quero saber se alguém tem Igualmente. pergunta para o Diogo. A profissão evolui em vários sentidos com a pesquisa, colocou a Georgia. Verdade. E eu quero aproveitar e abrir um convite aí para, né, você e seus seguidores também. Tá quase pronto o nosso fly da semana de enfermagem, sabe? Ótimo. Então, é uma semana bem legal, toda através de lives no Instagram da enfermagem, né? Que é a Enfermagem FESAR, tá? E aí a gente vai trabalhar vários temas, né? Da atualidade. Bem legal mesmo. E o legal é que quem é daqui dá para assistir, quem é de perto, quem é de não tão perto e quem é de longe. Então, você que é enfermeiro, que é de Bauru, que estou vendo você aí, vou falar o nome, a Renata, a Grazi, a Aline, que eu já vi aí, dá para vocês assistirem também. Isso. A Aline trabalha com a gente na FESAR e no Regional também. É uma guerreira, né? Vem aí do interior do Tocantins e está ali na luta diária com os pacientes na UTI, na unidade de terapia. Uma ótima guerreira. Perfeito. Aqui tem grandes profissionais, né? O Regional tem grandes profissionais, na FESAR também tem grandes profissionais. Então, assim, graças a Deus a gente consegue muito bem, né, trabalhar essa parte da experiência, né, do enfermeiro e a docência no ensino também, né? Isso enriquece muito o currículo dos alunos. Ai, um minuto. O Instagram é cruel com a gente. Eu vou aproveitar para me te agradecer. Gratidão de você estar aqui, gratidão das pessoas estarem aqui e fazer o convite de verdade. Eu vou ter que sair e interromper a live para salvar. Vai levar aí uns 5 minutos, porque agora mudou o sistema de salvar as lives. Não perca. Na sequência, eu vou entrar com a Ana Grazielli, que é uma enfermeira também extraordinária, uma história de vida maravilhosa e tem muito para estar transbordando aqui na vida da gente. Então, não percam, voltem com a gente. Quer deixar mais algum